Então vamos esta manhã para mais uma lição bíblica, a lição de número 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Que maravilha! Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Baseada na carta aos Efésios, no capítulo 2, eu quero chamar a sua atenção para isso. Carta aos Efésios, capítulo 2, vamos estar lendo a partir do versículo 14, e assim nos diz: pois Ele Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizades, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Amados, vamos pontuar esta manhã sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Vamos evidenciar que pela paz Cristo fez um novo homem e que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Vamos entender de que maneira a cruz de Cristo uniu judeus e gentios num só povo. E vamos perceber que hoje fazemos parte da nação de Deus, da família de Deus, e que somos habitação de Deus. Que privilégio! Vamos sentir-se reconciliados com Deus esta manhã, por intermédio de Jesus Cristo. Vamos conscientizar-se de que a igreja de Cristo deve viver segundo esta essência para que foi criada. Uma verdadeira família, uma verdadeira nação de Deus. Hoje somos uma família e devemos viver em amor, porque somos habitação de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Olha que privilégio. A palavra de Deus diz que somos também, por causa desta obra de Deus em nós, somos agora embaixadores da parte de Cristo. Você sabe o tamanho do privilégio que é ser um embaixador, o representante de um país? Pois é, o que Deus fez em nós foi tão grande que nos constituiu embaixadores de Deus, embaixadores do céu. Por isso nós somos convidados, convocados para exercer o ministério da reconciliação. Glória a Deus. Como embaixadores de Cristo, a nossa missão agora é proclamar que em Cristo Deus nos reconcilia uns com os outros e nós somos reconciliados também com Deus. Nessa perspectiva, a presente lição que nós estamos estudando vem para nos conscientizar de que por meio do sacrifício vicário, Cristo Jesus desfez a inimizade entre judeus e gentios, e entre esses dois povos criou um novo povo, a igreja. A igreja, a nova eclésia do grego, um novo povo tirado para fora. E você, meu irmão, minha irmã, faz parte desta eclésia. Faz parte dessa assembleia, faz parte dessa nova nação, desse novo povo. Veja que privilégio glorioso.
Então vamos refletir juntos sobre a reconciliação entre Deus e os homens por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que essa manhã essa palavra vai lhe ajudar, vai lhe confortar, vai lhe consolar e você vai sair dizendo assim: olha, o que Deus fez na minha vida foi tão grande e não é nenhum vírus, não é nenhuma doença, não é nenhuma perca que vai me deixar abatido. Eu vou levantar a cabeça, eu vou louvar a Deus, porque muito mais Deus já fez na minha vida. Glória ao nome do Senhor. Então, meus amados, Cristo desfez a inimizade entre os homens. Cristo desfez a inimizade entre os homens. É o que o apóstolo Paulo destaca, em primeiro lugar, nesse texto que acabamos de ler, Efésios capítulo 2, versículos 14 em diante. Cristo desfez. Havia uma inimizade entre judeus e gentios, mas através da morte de Cristo ele desfez essa inimizade. A cruz foi o lugar em que Cristo desfez isto. A sua crucificação, a sua morte. E todo o argumento desse texto vai caminhar para essa maravilhosa verdade, para a gente entender que não há mais inimizade. Ali Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, desfazendo a inimizade entre os homens, mas também desfazendo a inimizade entre o homem e Deus. É preciso entender que a obra expiatória da cruz de Cristo retirou a barreira que existia entre os povos. Mas muito mais que isto, a cruz de Cristo derribou ou aboliu as ordenanças que eram agentes de inimizade entre judeus e gentios. Como os judeus eram o povo da promessa, o povo do pacto, o povo da aliança, eles achavam que nenhum outro povo tinha direito à salvação, nem às bênçãos, e isso gerou uma inimizade. Mas agora a cruz de Cristo vem para desfazer toda a inimizade, toda a separação. Separação entre judeu e gentio, separação entre o homem e Deus. O termo separação, sem dúvida alguma, foi uma das consequência devastadora do pecado. O pecado realmente separa. Isaías 59:2 diz que as vossas iniquidades fazem divisão, separação entre vós e Deus. Havia essa separação e não havia uma porta de escape, não havia uma ponte de ligação. A cruz de Cristo veio para resolver essa problemática. A dolorosa distância entre o homem e Deus, que não trouxe somente a sensação de ausência de Deus, mas também de saudade da presença de Deus, nos deu a chance de refletir sobre a nossa incapacidade, de sabermos e de entendermos que precisamos, o ser humano precisa de harmonia entre o espiritual e o natural. Essa separação é que faz o homem sentir que ele precisa de um Deus. Não importa a sua condição financeira, social, intelectual, não importa. Essa separação, essa barreira, é o que faz exatamente o homem sentir saudade de Deus, falta da presença de Deus. De uma maneira geral, esse mesmo sentimento dolorido de saudade, por um lado é doloroso, mas por outro lado é o que nos aproxima de Deus. Se o homem não sentisse essa falta de Deus, essa necessidade de Deus, ele não buscaria Deus. Todos nós fomos criados com pistas interiores que nos levam a buscar a Deus. Quando Deus criou o homem lá no princípio, ele soprou nos seus narizes o fôlego da vida. Queira o homem ou não, há em nós uma partícula de Deus. Essa vida que nós vivemos é um fôlego,
é um sopro. Quem passa por alguns exames médicos pode presenciar através de um computador que o que lhe faz vivo é apenas um sopro, um fôlego. Não sei por que tanta gente tão importante, quando só vive por causa de um fôlego. Se esse fôlego for tirado, você já não existe mais. Veja agora a gravidade desta pandemia. Eu estou acompanhando alguns pacientes que estão internados e eu estou dando apoio psicológico por telefone. E eu converso com eles todos os dias e eles me dizem: pastor, o mais difícil para mim está sendo eu buscar respirar e eu não consigo. Meus pulmões doem, meu corpo dói, eu sinto uma dor terrível porque fico buscando fôlego e não consigo. Eu não digo para eles que eu não posso falar nesse momento, mas para você eu posso dizer: esse fôlego é o fôlego de vida. É a vida querendo sair e você lutando para sobreviver. Pois bem, esse fôlego foi dado por Deus. Muitos homens, muitas mulheres se esquecem de Deus, dão as costas para Deus, fazem que Deus não existe, que não precisam dele. E talvez numa hora como essa, eles possam refletir que eles precisam de Deus, porque esse fôlego de vida pertence a Deus. Fomos transformados por um espaço não preenchido, que evidencia a terrível inimizade entre os homens e Deus. Essa falta de Deus é que gera esse vazio, esse vácuo dentro do homem. Por isso que o homem busca preencher nos inferninhos, nos motéis, na bebida, no álcool, nas drogas. Mas quando passa o efeito, o vazio é maior, a lacuna é maior. Como dizia o homem de Deus, pastor Billy Graham, grande evangelista do século passado, ele pregava e dizia: há no coração do homem um vazio do tamanho de Deus. E aí ele explicava: eu estou dizendo que o vazio é do tamanho de Deus, porque só Deus preenche este vazio. Querido, você que me ouve essa manhã, se você não tem esse Deus ainda na sua vida, se você não entregou ainda a sua vida a Jesus e não sente essa lacuna preenchida, se joga nos pés de Jesus essa manhã. Ele vai preencher este vazio da tua alma. Ele vai preencher esta insaciável necessidade que há em você de harmonia com o Criador. Glória a Deus. Pense sobre a obra da cruz. Pensemos sobre o que de fato o sacrifício de Jesus significa para a minha vida, para a sua vida. Toda quietude, toda paz que eu e você necessite, passa por este ato, passa por esta cruz. A verdade é que a cruz vai além da salvação. A cruz é a ligação perfeita realizada por aquele que nos possibilitou um novo Éden. Porque quando o homem pecou lá no princípio, ele foi expulso do Éden. O Éden representa não simplesmente um espaço físico, mas uma posição espiritual de conforto, de paz, de harmonia. No Éden, até o ecossistema vivia em harmonia. Não havia violência entre os animais. Tudo isso veio por consequência do pecado. Você já está começando a entender que Deus não é culpado de nada. Mas através da cruz de Cristo, Ele nos reconduz, Ele nos possibilita um novo Éden, um novo estado de paz, um novo estado de tranquilidade. As coisas voltam para o seu lugar. Aleluia. O vazio desaparece. A ausência da presença
desaparece. A presença chega e nuda o nosso ser. A cruz, meu amado, é mais do que um ponto forte, um símbolo da religião. Não, o sacrifício de Jesus é um lugar de reencontro. Eu queria essa manhã que você refletisse a importância da morte de Jesus. O Calvário é um lugar de reencontro com o Pai. A cruz de Cristo nos trouxe a unidade com o Pai. Nos transformou de lacunas incompletas, de seres vazios. A cruz de Cristo nos transformou em moradas de Deus, moradas de um Deus vivo, e nos ligou outra vez, ligou o temporal ao eterno, ligou a criatura ao Criador. Eu queria que você compreendesse isso, especialmente você que não é crente ainda, não é evangélico ainda. Ser crente não é apenas pertencer a uma religião. Ser crente é crer no sacrifício vicário de Jesus. Ser crente é buscar preencher essa lacuna interior, através da morte de Jesus, alcançar exatamente esta ligação entre o temporal e o eterno, entre a criatura e o Criador. Só sabe falar a respeito disso quem prova, quem experimenta. Por isso, essa manhã eu te aconselho a experimentar Jesus. Salmo 34:8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Você só sabe o quanto Ele é bom quando você provar. Você só sabe o que a cruz representa quando você experimentar o poder da cruz. Que paz maravilhosa Cristo trouxe para nós. Aí o apóstolo Paulo, nesse capítulo 2, ele está escrevendo por inspiração do Espírito Santo. Ele tenta descrever o que a cruz representa para nós. E ele diz: porque ele quem? Cristo, Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, Ele desfez, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliou ambos os povos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. Aqui Paulo resume todo o ato da cruz, toda a importância do Calvário, tudo que representa para nós Cristo sendo a nossa reconciliação. Você alguma vez já meditou sobre essa passagem, prestando atenção nos detalhes? Percebeu a natureza pacificadora do nosso Salvador, desvelada de uma maneira tão simples, mas tão profunda? Cristo é a nossa paz. Por que Ele é a nossa paz? Porque Ele desfez toda inimizade. Inimizade não vem de Deus. A inimizade surgiu no mundo após o pecado, após a desobediência, quando Deus lá no jardim decretou: porém inimizade. Gênesis 3:15, porém inimizade entre a tua semente e a sua semente, entre a tua descendência e a sua descendência. Inimizade é resultado de pecado. Inimizade é resultado de maldição. Inimizade mostra a pessoa afastada de Deus. Quem está junto de Deus perdoa. Quem está junto de Deus ama. Quem está junto de Deus tem paz interior, tem paz com seu irmão, tem paz com o mundo e tem paz com Deus. Mas olha, na cruz, em primeiro lugar, Jesus aboliu a lei dos mandamentos.
Eu queria que você me acompanhasse no destrinchar desse texto bíblico para você compreender o que Jesus fez. Porque muita gente pensa apenas que a cruz é um símbolo do cristianismo. Não, ali é o símbolo literal, material. Eu estou falando aqui do símbolo espiritual. No mundo de Deus, no mundo do Espírito, o que a cruz representa, o que o sacrifício de Jesus representa, ali ele estava abolindo a lei dos mandamentos. Precisamos entender o que Paulo quer dizer com abolir. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. O verbo abolir, abolir significa anular, acabar, desfazer. Foi traduzido em outros textos do Novo Testamento como cancelou, desfez, desobrigou. E aí vem uma pergunta: como é que Jesus pôde ter abolido a lei se ele mesmo disse: eu não vim para revogar a lei? São Mateus 5,17. É preciso que você entenda a expressão que Paulo usa e que Jesus usa. Primeiro, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus estava referindo-se à lei oral, ensinado aos seus discípulos. Ele ensinava que a justiça dos fariseus era apenas externa. Eles se preocupavam apenas com o lavar das mãos, mas não se preocupavam com o seu interior, cheio de ódio, cheio de ira, cheio de inimizades. Mas Jesus mostra claramente que a justiça cristã tem que vir do coração. Então aquelas ordenanças, aquela lei oral que eles passavam, faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, aquilo não tinha o menor sentido para a nova justiça que ele estava estabelecendo. Tudo indica que Paulo aqui estava referindo-se à lei cerimonial, quando Paulo disse que ele desfez a inimizade, desfez a lei, aboliu a lei dos mandamentos. Paulo está se referindo à lei cerimonial, aquela cerimônia toda que havia no tabernáculo, que alguém que pecasse tinha que levar um cordeiro, o cordeiro tinha que ser imolado, tinha que tirar o sangue, tinha que aspergir sobre a mão, sobre o pé, sobre a orelha do pecador, tinha que queimar aquele sacrifício a noite inteira. Quando Paulo diz, ele desfez os mandamentos, ele aboliu a lei dos mandamentos, está se referindo a essa lei agora cerimonial. Não precisa mais cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Na mesma passagem correlata, Colossenses 2,16, o mesmo Paulo escreveu dizendo: ninguém impôs o jugo por causa de comida, ou de bebida, ou de festa, ou lua nova, ou de sábados. Veja que ele está falando ali de lei cerimonial. Hoje não existe mais essa questão. O judeu não podia comer carne de porco. Hoje quem tem saúde come. Então não é isso que Cristo desfez. Cristo desfez a lei cerimonial, a lei das cerimônias. Essa sim, ele desfez a lei dos mandamentos, das regras humanas. Glória a Deus. E completou, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Colossenses 2,17. Então Paulo fala aos Efésios que Cristo aboliu a lei dos mandamentos, e aos Colossenses ele volta a falar que essa lei que foi cravada, essa lei que foi rasgada, que foi riscada, ele estava se referindo à lei cerimonial. Provável que fosse esses mandamentos em forma de ordenança que Paulo está se referindo aqui. É provável também que Paulo esteja fazendo uma referência à lei moral. Embora Cristo não tenha anulado essa lei, pelo contrário, ele a reiterou. Isso fica comprovado nas expressões do Sermão do Monte, quando ele dizia: ouvistes que foi dito aos antigos. Então Jesus não aboliu toda a lei, mas a lei dos mandamentos, das ordenanças, a lei cerimonial, aquela cerimônia toda. Ele não aboliu toda a lei. A lei moral, pelo contrário, em Cristo ela se tornou mais forte.
Veja os versículos, ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos. Ele citava um mandamento do Antigo Testamento e já trazia a sua posição no Novo Testamento. Eu, porém, vos digo, citava não só o olhar, o pensar, o cobiçar, mas o cometer o mal. Então, nas palavras de Jesus, ele não aboliu toda a lei, ele aboliu aquela lei das ordenanças, aquela parte cerimonial da lei, porque se cumpriu na sua carne, isto é, na cruz. Cristo nos desobrigou da lei cerimonial como caminho da salvação. Porque no Antigo Testamento, o homem que levava aqueles cordeiros e era imolado, ele saía dali dizendo: eu estou salvo. Cristo nos desobrigou desta lei, mas não como caminho de santificação, como diz John Stott, um grande homem de Deus, que ele chama essa lei agora de padrão de comportamento. Cristo aboliu a lei cerimonial, mas a lei moral permanece como exatamente um padrão de comportamento. A lei era uma barreira. Isso sim, a lei era uma barreira entre os homens e Deus, também entre judeus e gentios, mas Cristo cancelou. Eu gosto desse versículo, Colossenses 2:14, quando diz que ele cancelou a escrita de dívida, a cédula que nos era contrária nas suas ordenanças. Veja que a Bíblia é bem clara. Foi essa cédula que foi rasgada. Foi essa escrita que foi cancelada. A lei das ordenanças. E você, para ser perdoado, tinha que matar um cordeiro. Não, agora em qualquer lugar onde o homem se arrepende, crê no poder do sangue de Jesus, ele pode alcançar o perdão dos seus pecados. Ele pode ser salvo através de Jesus. Em resumo, Jesus aboliu tanto os mandamentos da lei cerimonial como a condenação da lei moral. Isso sim, ambas eram divisórias, ambos foram deixadas de lado pela cruz. Então o contexto desse texto é fundamentado na unidade. A unidade trazida pela cruz entre judeus e gentios. Mas não é este o ponto principal a se focar nesse texto. Claro que nós louvamos a Deus por poder, tanto judeu como gentio, pertencer à igreja. Mas eu gostaria de aprofundar mais isso aqui, falando sobre a cruz de Cristo, sobre a paz trazida por Jesus. A paz trazida por Jesus. Mesmo Jesus assentado no trono, é o Cristo que sempre estará marcado pela nossa humanidade. Ele está no céu, mas quando ele descer, ele vai mostrar as marcas dos cravos. A forma com que ele desfez a parede de separação entre nós e o Pai foi limitando a sua eternidade a um corpo temporal. A gente tem que pensar no sacrifício de Jesus a partir daí. Ele, sendo Deus, toma forma humana, sendo divino, tornando-se humano. Tocou a nossa natureza para que pudéssemos tocar a natureza dele. Experimentou a nossa dor, a nossa solidão, as nossas tristezas, para que hoje pudéssemos experimentar a sua glória, a sua graça, o seu amor, o seu poder, a sua natureza divina. Que coisa gloriosa! Nós temos o hábito de vislumbrar a cruz como algo simplesmente espiritual, mas esquecemos do aspecto natural, daquele Deus que se fez menino, posteriormente assumiu a morte, tornando-se frágil, para nos tornar fortes, completos, perfeitos. Tudo isso não para somente revelar a cruz, mas para nos ressuscitar com ele. Que privilégio! Nossa humanidade tão caída foi assumida por um Deus tão perfeito. Nossos pecados que nos separavam do santo,
agora são lavados pelo sangue daquele que se fez o Cordeiro, o sumo sacerdote do tabernáculo, que nos deu acesso aos lugares mais profundos, não somente o Santo dos Santos, mas aos intensos compartimentos do coração de Deus. Lá na antiga aliança, na lei cerimonial, o Cordeiro apenas dava direito ao pecador e até o átrio, dali não passava. Mas a cruz de Cristo, olha no aspecto natural, que coisa tremenda. Hoje você não só tem acesso ao templo, hoje você não só tem acesso à Santa Ceia, hoje você tem acesso aos compartimentos do coração de Deus. Você tem ousadia de chegar à presença de Deus, de falar com Deus em qualquer dia, em qualquer lugar. Não importa nem a posição, se está em pé, se está sentado, se está de joelho, onde você clama, Ele ouve. Quem foi que lhe deu esse direito? Se na antiga aliança só o sacerdote podia falar com Deus, só o sumo sacerdote uma vez por ano entrava na presença de Deus, e agora você pode falar com Deus, entrar na presença de Deus. Quem lhe deu esse direito? A morte de Jesus, a cruz de Cristo. Jesus se fez uma poeira passageira, desfeita pela morte, para que pudéssemos ser tomados de uma glória que nunca mais nos deixará separadas do eterno. Ele se fez essa poeira. Ele se fez como um de nós. Ele se fez homem. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que ele se fez homem. Aos Coríntios, Paulo disse: ele se fez pecado. Aleluia. Esse homem ressuscitou. E assim como no princípio soprou novamente seu próprio fôlego, quando ele estava soprando sobre os discípulos, ele estava dizendo: olha, assim como no princípio meu pai soprou sobre aquele boneco, aquele homem feito de barro, e ele passou a ser alma vivente, a se locomover, a andar, a falar, a ouvir, a sentir, assim agora eu ressuscitei e eu vou soprar sobre vocês, não o fôlego de vida que vocês já têm, mas o fôlego do meu espírito, o fôlego da minha unção. Vocês agora vão ter autoridade para andar, para falar, para pregar, para fazer a minha obra. E soprou sobre eles. Se recebei o Espírito Santo, isso é graça, isso é graça, isso é graça imensurável, isso é a maravilhosa graça que o autor descreveu. Então ele desfez, ele aboliu os mandamentos da lei. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Pela paz, ele agora fez um novo homem. Criou uma nova comunidade, uma nova eclésia, uma nova assembleia. Oh, irmãos, que coisa tão maravilhosa. Dá vontade da gente parar e dar só muita glória a Jesus. Quando a gente para meditar o que ele fez por nós, sendo pecadores, inimigos de Deus. Mas disse Paulo aos Romanos, ele prova o seu amor para conosco. Ele prova em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora é uma nova raça humana unida na pessoa de Cristo. Já imaginou que privilégio? Você hoje faz parte de uma nova raça. Cristo segura com uma das mãos o povo judeu e com a outra o povo gentil e os une em si mesmo. Aleluia. Os une em si mesmo. Enquanto forem incrédulos, continuarão inimigos. Mas unindo-se a Cristo, encontrarão a harmonia que o Senhor veio nos dar. São palavras de Volgen, o grande homem de Deus. Ele diz, Cristo, com uma das mãos segurou o povo judeu. Quando ele estava na cruz de braços abertos, com uma das mãos segurou os judeus, com a outra segurou os gentios. Deu o brado, Pai, tudo está consumado, tetelestai. A dívida está paga, a cédula está arriscada, a escrita foi cumprida.
ali ele uniu os dois povos, desfazendo a inimizade. E agora faz-me lembrar uma história que li há bastante tempo, nem está no script, mas eu creio que o Espírito Santo me lembrou, de uma criança de pouco mais de 5 anos de idade. Os pais haviam brigado, haviam se separado, e aquela criança entrou em depressão. Criança também tem depressão. Ficou sem se alimentar, só queria chorar, não dormia mais. A mãe levou-a a um especialista da área, não sei se um psicólogo, psiquiatra, sei que a mãe levou. E aquele especialista, ao atender a criança, disse: olha, tudo que está acontecendo com esta criança é a ausência do pai. A ausência do pai traumatizou-la. E ela precisa ter um encontro com o pai. A senhora sabe onde ele está residindo? Sei. Então, providencie um meio dessa criança passar alguns momentos com o seu pai. E aquela mãe resolveu escrever um bilhete para aquele homem. Disse: fulano de tal, quero te escrever, te dizendo que a tua filha está enferma. E disse ela: por tua causa. E ela precisa te ver, precisa passar alguns momentos contigo. Se você puder, vem aqui. Não para me ver, mas para ver tua filha. E ponto final. Quando aquele pai recebeu aquele bilhete, diz a história que ele ponderou. Disse: é por ela não, porque ela já está dizendo que não quer me ver. Mas pela minha filha. Ele sente a dor da filha, que pai é pai, mãe é mãe. Alguém que diz que filho é corda do coração da mãe, mas é corda do coração do pai também. Aquele pai resolveu ir até aquela casa. Quando chegou naquela casa, na sua casa onde ele morava antes, bateu a porta. A mãe percebeu que era ele, mandou que a filha saísse para atender. Correu e entrou e trancou-se no quarto. Aquela garotinha correu, abraçou aquele pai, pulou nos braços, chorando: papai, papai, onde você estava? Eu estava com muita saudade de você. Por sua causa eu não tenho mais vontade de comer, não tenho mais vontade de dormir. Papai, papai, fique aqui. E agarrou-se com o pai, pendurou-se no pescoço do pai, até que fez o pai entrar na casa e levou à sala e sentou quase que a pulso no sofá. Disse: papai, fique aí 1 minuto, papai. Eu vou aqui, não saia daí, por favor. E era tantas lágrimas daquela criança que aquele pai ficou neutralizado ali sentado no sofá. Aí disse que aquela criança foi no quarto, pegou na saia da mãe e começou a chorar, dizendo: vamos, vamos, venha comigo, venha, venha. Ela: mas eu não vou, venha, vamos, vamos. E insistiu, até que arrastou a mãe e ela veio e sentou-se no sofá. A criança sentou-se no meio entre o pai e a mãe, colocou um braço sobre a mãe, começou a chorar, começou a falar palavras amáveis com a mãe, começou a dizer: mamãe, faça isso por mim, se reconcilie com o papai. Colocava a mão sobre o pai, chorando, e dizia: papai, faça isso por mim, se reconcilie com minha mãe. E o Espírito de Deus, eu creio, entrou em ação naquela sala. Daqui a pouco chorava a criança, chorava o pai e chorava a mãe. Chorava a criança, chorava o pai e chorava a mãe. E naquele choro, o Espírito de Deus atuou. E aquele homem abraçou aquela mulher. Se perdoaram, se reconciliaram. O escritor que escreveu essa história disse que viu naquela criança Jesus. Quando ele enfermou, o profeta Isaías, no capítulo 53, diz que Jesus enfermou por nós, para nos reconciliar com Deus, para reconciliar de ambos os povos, fazer um. Aleluia. Oh, amados, pensemos nisso essa manhã. Cristo abole qualquer diferença entre os seres humanos. Cristo desfaz qualquer inimizade, para que tenhamos paz. Nele há uma unidade plena e perfeita.
Pela paz, Cristo fez um novo homem, deixando claro que a paz conquistada por Cristo possibilitou a comunhão com Deus e a união entre os povos. Essa nova humanidade tem paz com Deus e uns com os outros. Nesse sentido, a mensagem dos cristãos deve ser a proclamação das boas novas da paz. Atos 10, 36 está escrito: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel anunciava a paz por Jesus Cristo, e este é o Senhor de todos. Então a palavra que Deus enviou é uma palavra de paz. A obra vicária de Cristo na cruz tem como maior objetivo a paz, desfazer as inimizades, abolir as ordenanças, aleluia, fazer um novo povo para que vivam em paz. A palavra paz aí no grego, irine, fala de relações harmoniosas entre os homens, amizade, completude, paz, sossego de alma, harmonia, relações harmoniosas entre Deus e os homens, sensação de descanso, sensação de satisfação. É isso que Cristo veio fazer. Não olhe para a cruz de Cristo apenas como a fonte, o símbolo da religião. Não! Veja os objetivos que estavam determinados por Deus. Desfazer aquela inimizade que foi colocada lá desde o princípio. Cristo desfez para que haja paz, para que eu e você sintamos paz. E aí são 4 ações que eu vejo de Jesus nesses versículos. Primeiro, a parede de separação foi derrubada. A lei dos mandamentos foi abolida. Um novo homem foi criado, a igreja. E a paz entre Deus e os homens. Que Deus abençoe a cada um que me ouve essa manhã. Saiba que agora nós somos nação de Deus. Não somos mais estrangeiros, não somos mais forasteiros. Agora somos família de Deus. Família, Deus é o nosso Pai e nós somos uma família. A igreja, no projeto de Deus, é uma família. Mas como se não bastasse, somos também o templo de Deus, morada de Deus. O templo sempre fez parte da identidade de Israel com o povo de Deus. No entanto, esse novo templo agora tem um sentido muito especial. O fundamento do novo templo agora é a doutrina cristocêntrica, a doutrina dos apóstolos. Está lá em Atos 2:42, perseverava na doutrina dos apóstolos. É o fundamento. A pedra angular é essencial para manter firme esse edifício. Agora não é uma pedra escolhida e colocada. Não, agora essa pedra é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nele todo edifício bem ajustado cresce. E através dele vem esta reconciliação. Deixa eu aprofundar mais isso aqui. Reconciliar. Sabe o que os gregos chamavam de reconciliação? Catalage. Catalage era a troca de uma moeda velha por uma moeda nova. Os gregos tinham o direito de, quando estava com a moeda velha, toda rasgada, remendada, ir ao banco e trocar por uma moeda nova. E esse processo de troca, ele chamava de catalage. E Paulo usa essa palavra aqui, segundo aos Coríntios 5, dizendo que Deus em Cristo reconciliou o mundo consigo mesmo, nos deu o ministério da reconciliação, a palavra da reconciliação e nos fez embaixadores. Aleluia. O que é que Paulo está dizendo? Que aquela nota velha, lembra agora da tua vida no passado, nota velha, rasgada, remendada. Mas através de Cristo, tu fosse trocado por uma moeda nova, uma nota nova, aleluia. Você agora é igreja de Jesus Cristo, você agora é nação de Deus, é família de Deus, é morada, é templo de Deus.
Você agora tem o ministério da reconciliação. Você sabe o que é ministério aí? É serviço. Serviço. Você agora é chamado para trabalhar reconciliando, não é separando, não é causando inimizade, não. É unindo. Se você está causando inimizade, você não pertence ainda à igreja de Cristo. Temos agora o ministério da reconciliação. Temos agora a palavra da reconciliação, da catalagem, da troca do velho pelo novo, da unidade, da paz. E Paulo ainda vai mais longe, diz: Deus nos fez em tudo isso embaixadores. Sabe o que é um embaixador? Um representante de um país. Você agora representa o céu. E como representante do céu, nossa mensagem tem que ser uma mensagem de paz. Temos que ter paz interior. Temos que ter paz com os nossos irmãos. Temos que ter paz com o mundo, com as pessoas. Temos que ter uma palavra de paz, de reconciliação. Temos que gozar de paz com o nosso Deus.